Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos nessa noite uma palavra que nos desafia a valorizar e a ter a palavra de Deus como uma orientação, uma bússola e fonte de poder sobre as nossas vidas. Eu comecei meu testemunho nesse momento de ofertório, intencionalmente para que nós possamos entender que eu e você estamos na dependência do Senhor. Se você nasceu onde você nasceu, Deus está no controle da sua história. Se você viveu o que você viveu, Deus está no controle da sua história. Se você teve o pai biológico e a mãe biológica que teve, Deus está no controle da sua história. Se até aqui o Senhor te trouxe, Deus está no controle da sua história. E Ele pensou e pensa, cada um que aqui está, Ele escolheu a dedo para estar aqui nesse lugar hoje, porque Ele está no controle de nossas histórias. Nós nos reunimos para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos recebermos direcionamento e para sairmos daqui como um exército vivo do Senhor e impactarmos aqueles que estão no nosso dia a dia. Você não foi salvo para se assentar, salvo, satisfeito e sentado. Não, você foi salvo para impactar as nações. Eu vejo aqui pais e mães de multidão para a glória de nosso Deus. E para que nós possamos experimentar do poder da palavra e a palavra de poder, nós precisamos crer nessa palavra que é viva e eficaz. Crer nela como palavra de Deus, Deus falando diretamente a mim e a você. E Deus coloca então no meu coração o tema 3 atitudes para viver o poder da palavra. Nós vimos aqui Marcele compartilhando da sua vida, da sua história e de como Deus, o Deus da palavra e a palavra de Deus foram moldando o seu caráter até ela entregar nas mãos dele, entregar no altar dele aquilo que era, como bem colocou aqui a Natália, o Isaac. Cada um de nós temos um Isaac, talvez até mais de uns Isaacs, alguns sonhos, algumas questões que nós sonhamos, mas Deus quer de nós atitudes. E a atitude que me inspirou, aquele exemplo bíblico que me inspirou, foi o exemplo de Esdras. Esdras viveu num momento e num contexto que o povo de Israel, o povo judeu, estava exilado na Babilônia. E aí o povo persa, Ciro, os persas, invadem a Babilônia, conquistam a Babilônia e dão o direito, cumprem a profecia de Jeremias de que o povo voltaria depois de 70 anos para Jerusalém. E nesse movimento de retorno, Esdras, em uma das levas desse povo de retorno, ele retorna junto com o povo. E Esdras era um escriba da lei, era um copista da lei, era alguém que funcionava como a sociedade bíblica de hoje, né? Não existia imprensa na época, não dava para reproduzir a Bíblia como nós fazemos hoje. Então, a reprodução e a multiplicação da palavra de Deus acontecia realmente através dos copistas. E imagine você copiando a Bíblia diversas vezes ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Você vai ser um bom conhecedor da palavra de Deus. E Esdras o era. E Deus, em vários momentos aqui no livro de Esdras, diz que a boa mão do Senhor estava sobre ele. A boa mão do Senhor estava sobre ele. E em um momento específico vai dizer que estava sobre ele por causa dessas 3 atitudes que nós vamos refletir nessa noite, que Deus vai falar ao meu e ao seu no coração. E a primeira passagem que nós vamos ler, se você quiser abrir aí sua Bíblia, está em Esdras, capítulo de número 7. Eu vou projetar aqui também o versículo que nós vamos ler. Não tá indo. Tá de pirraça comigo. Agora foi. Bom, está lá projetado, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Mas se você preferir, vai ter que ser nós dois, eu vou falando assim, passa, tá? Se você preferir, tem aí na versão NVI, nova versão internacional, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Irmãos, tudo começa com uma decisão.
Você pode até já ter se decidido por Jesus, já ter tido alguma experiência com Jesus, ou ainda não. Mas você pode já ter tido alguma experiência com a palavra, ou ainda não. Mas tudo passa por uma decisão. E ali fala em dispor o coração, ou decidir dedicar-se. Ou Paulo chamaria isso de culto racional. Eu intencionalmente decido algo. Não foi por acaso, não foi acidente, não foi alguém que me influenciou ou que pediu que eu fizesse. Mas eu, dentro do meu coração, dentro da minha mente, tomo uma decisão deliberada de fazer algo. E foi o que aconteceu com Esdras. Ele decidiu se dedicar a conhecer a palavra de Deus, estudar essa palavra, a praticar essa palavra, em obedecer essa palavra, e a ensinar a lei do Senhor. E aí a palavra vai discorrendo e diz, e a boa mão do Senhor estava sobre ele. E nós vamos ver um pouco, e entender um pouco dessa postura. E minha oração é que o exemplo de Esdras nos sirva como para tomarmos uma decisão de dispor o nosso coração, de dispor a nossa vida, de intencionalmente fazermos do exemplo de Esdras o meu e o seu exemplo. Pode passar para mim, por favor, mais um cliquezinho? Mais um. E ele decide, a primeira atitude, então, para receber o poder da palavra de Deus é conhecer essa palavra, mesmo que numa corte pagã. Nós vivemos, meus irmãos, assim como Esdras vivia numa corte pagã, uma corte que não glorificava ao Deus de Israel, uma corte que não o reconhecia como o único Senhor e Salvador. Nós vivemos nessa corte pagã. Quando estamos aqui reunidos, é fácil demais ser crente. O problema é quando a gente põe o pé dali para fora e a gente encontra esse mundo pagão, que nos cobra procedimentos e nos cobra posicionamentos diferentes do que constam aqui na palavra de Deus, que requer de nós uma postura, um gesto, uma palavra, uma atitude diferente do que consta na palavra de Deus. E aí nós entramos em crise às vezes. E aí, às vezes, aqueles que ainda não estão com a fé tão consolidada assim no Senhor, recuam e dão um passo atrás. Mas nós não somos daqueles que recuam. Nós somos como Esdras, que decidiu no coração. Ele decidiu conhecer a palavra, mesmo numa corte pagã. Mesmo com todo o mundo contrário. Mesmo com a maioria não tendo a mesma fé. Mesmo que as pressões e as contingências que vinham sobre a vida dele fossem para que ele não o fizesse. E mais do que isso, ele toma uma decisão, dedicar-se inteiramente a isso. E o segundo ponto que eu queria chamar a atenção dentro disso é conhecer a palavra de Deus numa corte, mas de maneira inteira ou completa. Muitos de nós têm muita iniciativa. E aí assim, começou a ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia todo esse ano. Mas parou. Chegou ali em fevereiro, parou. Ah, mas comecei agora a liderar um pequeno grupo, uma célula. E aí, parou. Ah, mas eu agora comecei, eu estou no ministério tal. E parou. E aí agora, não, mas agora eu vou fazer uma dieta, vou emagrecer e parou. E agora eu não vou ver mais televisão, mas está lá escarrapachado no sofá, parou. E aí agora eu vou, muita iniciativa, pouca acabativa. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos dedicar como Esdras e decidir como Esdras, intencionalmente, mesmo que numa corte pagã, de maneira completa, obedecer ao Senhor. E de maneira com que a nosso conhecimento possa chegar a um nível de ensino. De ensino. Mas eu quero continuar essa reflexão, porque o segundo ponto, a segunda atitude para termos uma vida de poder é obedecer à palavra de Deus. E Esdras o fez de maneira imediata. Eu quero ler o texto com vocês aí de Esdras 9, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus:
Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei estarrecido. Eu estou lendo na versão NVI. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Ou seja, Esdras, ao ouvir que os exilados estavam com um casamento misto, tinham se casados com mulheres não judias, ou com fora do povo de Israel, o que era proibido na lei do Senhor daquela época, ele então arranca os cabelos da cabeça, arranca os cabelos da barba. Da cabeça eu até tenho alguma coisa para arrancar, mas a barba vai ser difícil, irmãos. Eu não sei como é que é para você isso, ou como tem sido diante desse mundo pagão que vivemos, se você tem se estarrecido, se você tem se escandalizado, ou se tudo já começa a ficar normal. Porque o bombardeio sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, através da mídia, das redes sociais, é o tempo todo você vê imagens. Outro dia eu entrei num site, sábado, estava no EDD, conversando com o pastor Freitas, e aí ele me mostrava um site que você pega imagens, para fazer legal as imagens, de comunicar com a igreja. Mas depois eu entrei no site, comecei a pesquisar as imagens, muitas imagens, mas muitas imagens, de assim, homem com homem, aquela, não é claro, mas assim, induz, mulher com mulher. Eu falei, gente, isso vai bombardeando tanto a gente, que uma hora você vai começar a achar normal essa coisa. E hoje em dia, tudo que é contrário à palavra parece que está virando certo. O que era certo é errado, há bem pouco tempo atrás, hoje é certo. E o que era errado, aliás, o que era certo está se tornando errado. E a palavra já prevê esse negócio, a apostasia, a falta de amor, o descompromisso com isso que está aqui. E cada vez mais, irmãos, a coisa vai estreitar para o nosso lado. Se nós não tomarmos uma decisão hoje, se nós não tomarmos uma decisão com postura, daqui a pouco você está negando a Jesus, porque a perseguição virá. Nós, não tenho dúvida, estamos vivendo os últimos tempos. Os sinais estão por aí. Os princípios das dores estão por aí, para todo mundo que quiser ouvir e ver. Está tudo se invertendo, e daqui a pouco a coisa vai estreitar. E assim como a igreja foi perseguida no tempo de Israel, possivelmente acontecerá no nosso tempo. Porque tem aquelas pessoas que detestam a igreja e o povo de Deus. Não sei se você convive com algum desses, mas possivelmente as coisas vão estreitar. E a igreja que não estiver em células, possivelmente vai morrer, porque os templos serão perseguidos. Mas a igreja que estiver em célula vai se espalhar e multiplicar, como aconteceu na época de Jerusalém. Quanto mais Roma perseguia, mais a igreja crescia e prevalecia. Mas muitos cristãos foram jogados no Coliseu romano e se tornaram alimento para os leões. Eu não sei quais os leões vão nesse tempo nos atacar, mas eu e você temos que estar preparados, porque eles virão. E olha, o evangelho não é brinquedo. Esdras naquele tempo já tinha entendido isso, e além de conhecer a palavra, entender profundamente a palavra, ele resolveu obedecer a palavra de maneira imediata. Mais um cliquezinho, por favor, minha irmã. De maneira inteira ou completa. Esdras 10:1, vamos ler lá comigo? Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele, maneira inteira ou completa, e não só para ele, mas ele já estava agora influenciando todo o povo, fazendo com que todo o povo reconhecesse a necessidade de choro, de jejum, de reconhecimento de erro. Irmãos, a partir da sua vida, onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, muitas pessoas podem reconhecer que precisam do Senhor, podem chorar, se humilhar diante de Deus, ter sua vida restaurada, renovada, remida, lavada no sangue de Jesus.
porque a palavra no Novo Testamento diz mais de 30 vezes, uns aos outros. Engraçado que não diz pastor aos outros ou padre aos outros, mas diz uns aos outros. Existe um trabalho para o corpo de Cristo, e em Efésios 4, 11, 12, diz que os pastores, os líderes, os evangelistas, eles equipam o corpo para a obra do ministério. Então, a principal obra de um pastor, de um líder, é preparar o corpo de Cristo, os irmãos e a mim, para a obra do ministério, para uma obra que Deus tem para mim e que tem para você, para um ministério frutífero, para mim e para você. Assim como Esdras, então, resolveu conhecer, ele resolveu obedecer de maneira imediata, de maneira inteira e mais um cliquezinho aí, de maneira contínua. E esse contínua está no 11a, 10, 11a. E eu quero ler essa primeira parte. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa. Irmãos, ele quer obedecer. E quando a gente obedece, às vezes a gente vai confrontar. Quando a gente obedece, às vezes nós vamos ser, sim, amorosos. Nós vamos, sim, nos escandalizar com o pecado. Mas eu quero lembrar que a visão de nossa igreja, a visão bíblica é, sim, nós detestamos e abominamos o pecado, nos escandalizamos com ele, mas nós amamos o pecador. Nós vamos acolhê-lo, nós vamos amá-lo, nós vamos cuidar dele, nós vamos tirar o carrapato, nós vamos levar para a nossa casa, nós vamos demonstrar tanto amor, tanto amor, tanto amor, que ele vai se constranger e vai se entregar a Jesus. Porque o evangelho, quando os cristãos morriam, várias outras pessoas se convertiam. Porque como é que pode um povo que está disposto a morrer pacificamente, sem gritar, sem espernear, e reconhecer ainda, não negar a Jesus, porque eles tentavam fazer com que eles negassem a Jesus. Então, para o evangelho chegar a mim e a você, um rastro de sangue muito grande foi feito ao longo da história. Você está disposto a dar o seu sangue? Decida hoje, intencionalmente, conhecer a palavra, obedecer a palavra. E a terceira atitude, pode clicar por favor, minha irmã, seria então, você ensinar a palavra de Deus. É natural que se eu conheço a palavra e se eu obedeço, vivo, pratico a palavra, é natural que eu vá ensiná-la. É como essa xícara aqui, ó. Estou aproveitando dela e estou tomando a água no momento dessa palavra. Ó. Câmeras em mim aqui. Preste atenção aqui comigo. Se eu pegar uma jarra com 2 litros d'água, 3 litros d'água, e começar a derramar sobre essa xícara, e não parar, é natural que ela vá transbordar, e que ela vai continuar transbordando. Se você começar a encher da palavra de Deus, começar a buscar oportunidades na escola ministerial, no seminário, as oportunidades de capacitação que a igreja oferece. Se você tiver um TSD realmente consistente com o Senhor, um tempo a sós com Deus de oração, de leitura da palavra, se você se programar para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler 2 capítulos por dia, 3 no final de semana, você lê ela todinha em um ano. Se você tiver sede de Deus, se você decidir crescer em conhecimento da palavra de Deus, é natural que vai transbordar. É natural que se o seu coração, a sua mente está cheio da palavra, que você vai falar sobre essa palavra. E irmãos, a gente estava conversando outro dia, eu e alguns pastores lá na sede. Puxa vida, a gente não tem outro assunto, né? A gente só fala de célula, só falamos de multiplicação, só falamos de Bíblia. A gente não tem outro assunto, a gente acaba ficando chato para o mundo. Mas para nós é um negócio mais do que maravilhoso, falar o tempo todo de Jesus. Imagina o privilégio, irmãos, de alguém que estava no mercado de trabalho, com um monte de infiéis, vamos dizer assim, de um monte de gente que não conhece a palavra, mas e você tentando ali evangelizar, dar exemplo e tal, eu sei que você passa por isso, e por várias vezes você ouve, aí eu que era o zombador, aí depois você passa a ser o zombado, e o desacreditado por vezes. Mas o privilégio que é quando você chega num estágio em que para derramar a palavra agora você ganha para isso.
Você fica o tempo todo para isso. Irmãos, é um privilégio muito grande ser pastor. É um privilégio muito grande poder viver da palavra de Deus. É um privilégio muito grande poder ter largado tudo para ganhar, na época, 40% que eu ganhava. Não falta nada, Deus supre tudo. Não arrependo, eu faria 10 vezes se fosse preciso. E ver meus filhos vivendo igreja dentro da minha casa. Na minha casa tem 3 células. Na sala de adultos, na meu quarto de crianças, a kids, e no quarto da minha menina de adolescentes. Tem coisa melhor que isso? Tem privilégio maior que esse? Minha casa, tudo que tenho, tudo que sou, meu sofá, minha varanda, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Eu não canso de falar do Senhor, eu não canso de buscar o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele se deu a uma cruz por mim e por você. Ele tanto amou que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. O que eu posso fazer para ser grato a Ele? Tem nada nesse mundo que eu possa fazer, a não ser anunciá-lo, anunciá-lo, anunciá-lo. Vai chegar um dia, talvez, que chegue a sua decisão e o seu momento também de viver do Evangelho, de largar a empresa secular, a vida chamada secular. Na verdade, esse negócio de secular e coisa é a gente que inventa para ficar didático, tá? Porque o mundo é um só. Nós estamos no mesmo pacote. E alguns vão fazer umas decisões pro mundo, outros vão fazer algumas decisões pro reino. E eu espero que a sua seja para o reino, de expansão desse reino. Porque todo investimento que nós fizermos no mundo, a traça e a ferrugem corrói. Mas todo investimento que nós fizermos no reino, nós o levaremos para a eternidade. E eu estou fazendo a minha poupança lá na eternidade, meu irmão, em nome de Jesus. Eu estou depositando o meu esforço, a minha mente, meu coração é na eternidade. E ensinando a meus filhos a fazer o mesmo. Porque eu perdi muito tempo nesse mundo. Muito tempo nesse mundo, zombando de crente e falando mal do Evangelho. Mas ensinar a palavra de Deus com clareza, está lá em Neemias, vamos lá em Neemias 8, verso 12. E aí Neemias vai testemunhar, então, o livro de Neemias vai falar um pouco do que aconteceu com Esdras. 8:12 diz assim a palavra: Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Esdras foi usado por Deus para ensinar o povo de Deus as palavras. E eles estavam alegres porque foi ensinado com clareza, na linguagem deles, de maneira que eles podiam entender, de maneira que era acessível. Imagina eu chegar numa comunidade ribeirinha e querer falar com uma linguagem rebuscada, com uma linguagem, em um alto nível de linguagem, ou falar de maneira muito complexa. Tem que falar com linguagem simples. Ou imagina você chegar lá na China falando português. Não vai adiantar nada, você não vai comunicar o Evangelho. Então Esdras ensinava a palavra com clareza ao povo de Deus. Aí está o tempo todo, mas em Neemias vai falar também versos 5 e 6, vai estar falando isso. E pode clicar, e ao que não conhece. Está lá em Esdras 7, 25, parte B, que diz assim, ó, eu vou ler o último versículo: e aos que não conhece você deverá ensiná-las. Inclusive isso foi orientado pelo rei Artaxerxes. Olha bem, um rei pagão foi usado por Deus para enviar um ministro de Deus para ensinar ao povo, para buscar a conhecer como é que estava vivendo a palavra naquele local. E mais do que isso, Deus usou esse rei pagão e ele doou muitas riquezas do tesouro real para enfeitar e embelezar o templo, para construir os muros. Deus usa quem Ele quiser para abençoar o seu povo. Deus pode abrir portas em lugares que não tem portas, pode fechar portas em lugares que aparentemente ninguém fecharia, porque Ele é Deus. Ele é Deus e nós devemos adorá-lo, entronizá-lo, porque Ele pode. Ele pode. Eu não posso muitas coisas, mas Ele pode todas as coisas. Queria resumir aqui num clique, por favor, minha irmã. 3 atitudes, então, para viver o poder da palavra e a palavra de poder na sua vida. A primeira, conhecer a palavra de Deus, mesmo que numa corte pagã, com inteireza ou com completude.
obedecer a palavra de Deus de maneira imediata, de maneira inteira, de maneira contínua, e ensinar a palavra de Deus como consequência, com clareza, ao povo de Deus e àqueles que não conhecem. Lá no Antigo Testamento já estava proposto, e no Novo Testamento vem Jesus e recomeça esse processo. Mais um clique, por favor, minha irmã. Mas vivendo as 3 atitudes, o Senhor, então, fez com Esdras e fará na sua vida. Nos concede o favor do rei, o seu chefe, a autoridade constituída sobre sua vida. O rei sobre sua vida vai te conceder favor, se você tiver com a boa mão do Senhor sobre sua vida. E a boa mão do Senhor está sobre sua vida quando você decidir ter essas 3 atitudes: conhecer, obedecer e ensinar a palavra. Nos protege nos caminhos perigosos. Tem um momento aqui em Esdras 6, que Esdras recebe do rei a missão e ele tinha que passar por lugares perigosos até chegar a Jerusalém. Mas ele fica envergonhado de pedir ao rei uma proteção, uma escolta. E aí ele ora ao Deus dos céus, e a palavra diz: e a boa mão do Senhor estava sobre eles. Depois eles oraram agradecendo. Nos dá vitória sobre opositores. Aconteceu oposições para construir, reconstruir o muro, reconstruir o templo, reembelezar o templo. Oposições ocorreram, a obra ficou parada há algum tempo, mas o próprio Deus providenciava tudo para que ela recomeçasse no tempo dele, da forma dele, e o povo fosse então alegre e restaurado ao seu lugar. Nos leva às realizações, como Esdras teve, como Neemias teve, como vários personagens bíblicos tiveram, realizações para o Senhor. Abençoa toda uma nação. Através de uma vida, da vida de Esdras, toda uma nação foi abençoada. Através da sua vida, quero profetizar aqui, meu irmão, toda a Zona Sul, todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil e até os confins da terra, porque você não é um só, mas você é um corpo como igreja. Mas através da sua vida, lá na escola que você estuda, lá no seu trabalho, vidas se renderão ao Senhor, se entregarão ao Senhor, porque muitas pessoas não leem a Bíblia, mas leem o cristão. E eles precisam ler o seu estilo de vida e ver Cristo na sua vida. E através da sua vida, muitos virão a Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Confronta os pecados do povo. Você não vai concordar com tudo. Você vai se escandalizar. Mas você vai amar o pecador. Você vai se colocar ao lado dele. E vai mostrar o caminho da justiça. O caminho da verdade. E só tem um que é a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida de Jesus. Santifica e dá poder para testemunhar. Se você resolver ler a palavra, a espada de Deus, ela nos santifica, ela nos limpa, ela trabalha em nós, ela nos confronta, ela nos leva a orar mais, ela nos leva a mais próximo do Pai, porque Jesus é o verbo encarnado, Ele é a própria palavra, é Ele falando diretamente comigo e com você, e ela leva salvação, primeiramente a você, depois a todos os povos, a outros lugares, porque aonde você pôr a planta dos seus pés, o Evangelho chegou. Tive a oportunidade de, através da Junta de Missões Nacionais, ir a um centro de treinamento tribos indígenas, e lá eles aprendem e decoram a Bíblia, as histórias bíblicas. Então, quando um índio evangelizado e treinado e capacitado ali entra na floresta, entrou a Bíblia na floresta, uma Bíblia ambulante, cada índio treinado ali. E em nome de Jesus, meus irmãos, nós estamos formando um exército para ganhar o Rio de Janeiro para Jesus. Um exército que vai subir aos morros, um exército que não porque de repente você vai lá, mas você vai ganhar alguém que mora lá. E esse alguém que mora lá, capacitado e treinado por você, vai fazer diferença naquele lugar, para a glória de Jesus. O melhor de Deus para o Rio de Janeiro e para o Brasil ainda está por vir. Nós estamos só no começo, meus irmãos. Só 10 igrejas por enquanto, só 11 igrejas de atitude, mas o melhor e o maior ainda estamos por vir. Nós temos lá agora 150 seminaristas no Seminário Querigma. Eu consigo olhar ali e ver 150 igrejas, eu não vejo seminaristas. E eu olho aqui, eu não vejo só
crentes sentados. Eu vejo futuros pastores, pastoras, líderes de multidão. Eu vejo pessoas que querem conhecer, querem praticar e viver, e querem ensinar a palavra de Deus com o seu estilo de boca. Se preciso, seu estilo de vida. Se preciso for, abrir na boca. Mas Bíblias ambulantes, Bíblias que falam, transpiram e inspiram a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Queria que você baixasse a cabeça, fechasse seus olhos nesse momento. Eu não sei se tem alguém que nos visita nessa noite, eu não conheço você, não conheço, aliás, eu conheço poucos aqui, mas Jesus te conhece. Jesus te conhece. Meu Deus, conhece o choro, Ele sabe do choro que ninguém viu. Meu Deus, viu você lá no travesseiro, viu as questões que você tem colocado diante dEle, e conhece as angústias, as vitórias, as derrotas. Conhece a sua história, porque Ele está no controle da sua história, e está no controle da história macro de toda a humanidade. E é esse Deus maravilhoso, lindo, poderoso que nós servimos. Um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por poder estar aqui com esse povo lindo, povo que o Senhor mesmo tem chamado, capacitado, povo que o Senhor mesmo, Pai, tem inspirado. Pai, que em nome de Jesus, eles decidam hoje, intencionalmente, dedicar suas vidas ao Senhor, a conhecer a palavra de maneira mais profunda, intensa, continuamente, obedecer a palavra, praticar a palavra, ser uma Bíblia ambulante e ensinar a palavra. Pai, que isso fique guardado no coração. Esdras 7:10, guarda no coração. Esdras 7:10. É em nome de Jesus que nós oramos.